Vou dar aqui início ao meu quinto vídeo sobre instalação de downtube shifters numa bicicleta que não tinha qualquer suporte para tal. Neste quinto vídeo vamos falar sobre a adaptação de uma peça chamada um Travel Agent. Ora, o meu Travel Agent deve estar quase a chegar, ele já está cá na ilha. Ontem, pelos vistos, os CTT tentaram entregar, mas deviam estar cheios de trabalho e não conseguiram passar aqui. Portanto, eu estou à espera a qualquer momento que o senhor dos Correios me toque à porta e me venha entregar a peça. Enquanto ele não me entrega a peça, eu vou fazer aqui uma pequena introdução para explicar como é que isto funciona. Então, eu vou tentar aplicar isto no meu desviador de trás. Já expliquei no vídeo anterior porque é que eu quero fazer isto. Mas, no entanto, esta peça não foi desenhada a pensar em trabalhar com desviadores. Esta peça foi desenhada para trabalhar com travões V-brake. No entanto, já fiz uma pesquisa na internet e reparei que já houve bastantes pessoas que utilizaram isto no desviador. Existem outros travel agents, mesmo específicos para trabalhar com o desviador, mas eu não consegui encontrar forma prática de comprar, então acabei por comprar um destes e vamos esperar que isto funcione. Isto pode funcionar de várias maneiras diferentes. Basicamente, pode-se usar isto de três formas diferentes, embora uma delas não seja particularmente útil. Como é que isto funciona? Temos duas roldanas que funcionam as duas ligadas uma à outra. Esta roldana mais pequena, no sítio onde o cabo encosta, tem um diâmetro de aproximadamente 16 mm e a outra maior tem o dobro, portanto tem um diâmetro de 32 mm. O cabo entra por um destes orifícios, entra dentro de uma das roldanas e depois passa da roldana pequena para a roldana grande através deste furinho aqui, que em inglês eles chamam bridge, e depois sai pelo outro orifício. Conforme a direção em que o Travel Agent é montado, ele pode funcionar para reduzir a quantidade de cabo que é puxada ou pode servir para ampliar, duplicar a quantidade de cabo que é puxada, que é o que me interessa. Para que ele duplique a quantidade de cabo, nós vamos ligar esta extremidade que tem um afinador, fica virada para o lado dos shifters e esta extremidade aqui vai entrar dentro do desviador traseiro. Eu disse que havia três possíveis aplicações e só mencionei duas. A terceira é interessante. Penso que não tem grande utilidade numa bicicleta convencional, mas existem outros veículos que usam travões a cabo em que eventualmente isto pode ter alguma utilidade, por exemplo, aquelas bicicletas para ciclistas, ou então bicicletas com formatos esquisitos, como por exemplo as recumbent bikes. Sempre que um cabo tenha que fazer um ângulo apertado, em vez de usar a bicha convencional, usa-se isto para arredondar a passagem do cabo nesse ponto. Ou seja, imaginem que vocês têm uma bicicleta em que há um sítio em que o cabo tem que fazer 90 graus ou parecido com 90 graus. Se vocês puserem lá uma bicha, naquele sítio o cabo vai fazer um atrito brutal dentro da bicha e vai estragar um bocado a suavidade da passagem ou da travagem ou da passagem das mudanças, conforme o caso em que o Travel Agent esteja a ser aplicado. E então nós podemos usar esta peça para suavizar a curva do cabo nesse ponto. Quando se usa a peça para esse fim, o cabo passa apenas pela roldana grande. O cabo não passa pela roldana pequena. Está bem? É por isso que estes adaptadores têm aqui dois furos roscados e este afinador pode ser montado ou na posição de cima ou na posição de baixo, conforme nós queiramos que o cabo vá primeiro à roldana pequena ou vá diretamente para a roldana grande e sai sem passar pela roldana pequena. Agora aqui na imagem temos um adaptador já ligeiramente diferente do outro que vimos antes, penso que este é da SRAM, e aqui está montado num travão V-brake, como eu já mencionei, foi para isto que eles foram desenhados. Isto serve fundamentalmente para quando uma pessoa tem manetes de estrada, que é o meu caso, e a pessoa quer trabalhar com V-brakes. Portanto, eu resolvi o meu problema comprando umas manetes long pull, mas poderia ter resolvido, se tivesse V-brakes, em vez de ter travões de disco, podia ter resolvido desta forma. Há aqui um pormenor importante, se vocês repararem no outro Travel Agent que eu mostrei antes deste, aqui o furinho da bridge não é exatamente igual. Isto tem influência. Para mim, por exemplo,
este Travel Agent está aqui não seria o ideal. O ideal é o que eu vou receber, porque neste aqui a bridge está muito para cima, está muito junto à borda exterior da roldana e isto vai limitar um bocado o raio de ação da roldana e retirando assim curso ao cabo. Eu preciso de cerca de 85 mm de cabo e se este furinho estiver muito para cima, ele vai interferir mais rapidamente aqui, vai bater aqui em baixo ou vai bater aqui em cima e ao contrário do que se poderá pensar, isto não tem 360 graus de actuação, tem menos, por causa desta passagem aqui da bridge. Naquele que eu mandei vir, o furinho está mais para baixo, que permite que a roldana rode mais, tenha mais raio de ação. Outra coisa que é importante mencionar acerca deste furinho aqui do bridge é o seguinte, segundo eu li em alguns sites, portanto, pessoas que são especializadas neste tipo de acessórios. E eu li em alguns sítios que o cabo, aqui no bridge, na passagem de uma roldana para a outra, com o uso, ele tem tendência a começar a deteriorar-se. Inclusivamente, o próprio facto do cabo estar a passar de uma roldana só com 16 mm de diâmetro, acaba também por deteriorar o cabo. Bem, mas estas considerações são feitas para cabo de travão. O cabo de travão é mais grosso que o cabo de mudanças e, portanto, vai ter tendência a estragar-se mais depressa, é menos flexível, digamos. Eu estou convencido que, no caso do cabo das mudanças, ele vai durar bastante mais tempo. O que é na realidade importante? O importante é que, de uma forma periódica e regular, deve-se verificar se o cabo aqui, nesta passagem, na bridge, está deteriorado. Se o cabo começar a partir fiozinhos, convém trocá-lo logo. Inclusivamente, num dos sites que eu encontrei, um dos especialistas, ele recomenda que a pessoa treine com um cabo suplente. Portanto, ele estava a falar de cabo de travão, no meu caso seria um cabo de mudanças suplente. Como vocês devem imaginar, é muito chato a pessoa estar, por exemplo, a 30 ou 40 ou 50 km de casa e de repente o cabo das mudanças partir-se e uma pessoa fica com o carrete engranado no 11. Epá, é muito chato. Mas eu acho que não há necessidade de andar com um cabo suplente atrás. Basta fazer inspeções periódicas à roldana e ver se o cabo está em condições. Se o cabo não estiver em condições, deve-se trocar imediatamente. Penso que também uma forma de mitigar o desgaste do cabo será ter a roldana sempre convenientemente limpa e lubrificada. Muito importante. O estar lubrificado é o segredo do funcionamento de praticamente todos os mecanismos móveis. Só mais um pormenor sobre a montagem disto. O furinho do bridge, quando nós começamos a montar o Travel Agent, não pode estar num sítio qualquer. Ele tem que estar na posição o mais afastada possível do fim do curso, precisamente para que depois o manípulo tenha curso para trabalhar. O que eu quero dizer é o seguinte, quando se começa a montar isto, nós pomos o shifter todo para a posição de repouso, ou seja, eu vou engrenar o carrete no carrete mais pequeno, no 11, depois vou passar o cabo e a posição final da roldana, com o cabo todo aberto, a posição da roldana tem que ser com este furinho do bridge o mais encostado possível aqui à esquerda e não, por exemplo, onde está agora. Se eu montasse o cabo com ele em repouso, na posição que está agora, quando eu começasse a meter mudanças, a roldana começa a rodar no sentido dos pontas do relógio e o cabo aqui no sítio do bridge ia bater aqui na parte de baixo do Travel Agent e ia-me impedir de continuar a meter mudanças. Basicamente, se calhar conseguia meter 2 ou 3 mudanças. Então, quando se começa a montar o cabo, este furinho tem que estar todo encostado aqui para o lado esquerdo, precisamente para depois a roldana ter todo este ângulo aqui de rotação. Pelas minhas contas, fazendo a conta ao perímetro da roldana exterior, eu acho que o Travel Agent que eu mandei vir consegue puxar os 85 mm de cabo que eu preciso, espero que sim. Talvez no outro vídeo não tenha ficado bem claro a posição do shifter, portanto, eu para engrenar o carrete maior, ou seja, o 40, o shifter tem que ficar nesta posição, que são mais de 180 graus em relação à posição de descanso. Também, de facto, ele está com um bocadinho de folga no cabo. Eu não afinei porque estou quase a receber o Travel Agent, portanto, achei que me valia a pena estar com afinações nesta altura do campeonato. Mas pronto, vocês imaginem quando uma pessoa está num declive super íngreme, porque eu só vou engrenar uma coisa destas, se estiver claramente numa subida muito acentuada, a pessoa certo que estará extremamente cansada quando precisar de engrenar este carrete e ter que andar aqui a fazer malabarismos deste género com os shifters.
Pessoal, Travel Agent montado e a funcionar. Ora, vamos ver aqui os shifters a funcionar da perspectiva do carrete. Ainda está no 11 segundo. Já está, no 40. Apesar de o custo do cabo agora ser muito menor, consegue-se afinar com facilidade. A mudança. Segunda. Quarta, ok. Terceira. É mais fácil fazer isto quando se está a treinar do que propriamente agora aqui. 11. Está engrenado no carrete mais pequenino, que é o 11. Manipulo todo para a frente. Corrente engrenada no carrete maior, 40. Voilà, era isto que eu queria.